agradecer às minhas amigas Sofia, Conceição e Catarina todos estes encontros que nós temos tido e até este, e que estão na base de nós termos resolvido abrir estas nossas conversas ao público. Porquê? Porque nós, no fundo, queremos conversar. Nós queremos conversar porque queremos também ouvir como é que as pessoas estão a viver este Saturno em Aquário. Porque, portanto, estes nossos encontros começaram, só para vos dar um bocadinho de background, estes nossos encontros começaram em janeiro, por acaso encontramos numa conferência, falámos sobre a forma, a estrutura dessa conferência que já não nos parecia adequada aos tempos que estávamos a viver, uma coisa como uma espécie quase com um excesso de formalismo, para debater acontecimentos que no fundo tocavam a todos e que também era importante, atendendo, já lá vamos que o Saturno estava em Aquário, e portanto começámos a conversar sobre isto. E o que é que se passa? Há um tema, não é? Que são os céus por cima das nossas cabeças nestes momentos, uma série de aspectos esses que são a conjunção de Saturno e Plutão em Capricórnio em janeiro, a entrada de Saturno em Aquário, a quadratura que Saturno e Urano vão fazer, Quiron em Carneiro e mais tarde Plutão entrar em Aquário em 2025 a dar a volta a isto tudo. Ora, no fundo, cada uma de nós tem uma abordagem diferente, porque vimos de áreas bem diferentes da astrologia, mas também tem um interesse específico em cada um destes aspectos. E, portanto, é disso que nós vamos falar hoje e depois vamos abrir a conversa também às vossas questões e aos vossos comentários, para vocês também nos explicarem um bocadinho como é que estão a viver estes aspectos. A Catarina, que é uma grande especialista em mitos e na história, vai exatamente buscar o mito da criação e os aspectos entre Saturno e Urano, que vão decorrer até 2022, essa tensão, para nos falar qual é que é a linguagem simbólica por trás desta quadratura, desta sustentação Saturno-Plutão. A Conceição, que é psicoterapeuta e que lida com as dores individuais e também com as dores coletivas e é astróloga, vai-nos falar do Quiron, que é exatamente esse sateloide, esse planeta anão, portanto, esse símbolo desse asteroide. Pronto. A Sofia, que nasceu com Saturno em Aquário, portanto, vai-nos dizer como é que se pode, porque a Sofia vem da astrologia evolutiva, como é que se pode evoluir através desta tomada de consciência do que é o Saturno em Aquário. E eu, no fundo, vou rapidamente passar a palavra a vocês, fazer só um bocadinho de um resumo. De modo que, Catarina, força, diz-nos tudo sobre Saturno e Urano em quadratura no mito da criação. Ora bem, olá a todos, eu estou a adorar ver imensas caras conhecidas aqui, que bom, que bom, que bom. Tenho imensa pena não vos cumprimentar a todos individualmente, mas muito bem-vindos. E como a Rosita disse, eu vou só falar durante 5 minutos, muito pouco, para depois passar a palavra e todos conseguirmos falar durante esta hora. Aquilo que nós estamos a viver esta semana e até ao final do mês tem um bocadinho a ver com o facto de Saturno e de Urano andarem um bocadinho às candeias às avessas lá em cima no céu. E como os gregos antigos diziam, quando os deuses se zangam, quem se trama são os humanos. Em Portugal nós dizíamos que entre a rocha e o mar quem se lixa é um mexilhão, e o facto é que assim é. E portanto eu vou buscar um mito da criação, que foi uma história escrita em poema há muitos tempos, ainda nem Buda era nascido, para explicar como é que o mundo aparece e como é que esta tensão entre Urano e Saturno está desde o primeiro momento. E quando nós compreendemos a história e percebemos que ela se replica e se repete, parece que a coisa fica mais entendível, fica mais fácil de entender. No mito da criação, tal que eu vos falava, fala-nos de como do caos, que era uma espécie de um grande alguidar onde havia tudo, mas tudo muito confuso, nasce uma forma ordeira chamada Gaia, a Terra, o planeta Terra. E a Gaia tem essa capacidade de gerar outras formas de vida e cria o céu.
a que dá o nome de Urano. E agora, a parte que eu digo que esta história tem bolinha vermelha no canto, porque a mãe e o filho tinham relações sexuais que não eram bem vistas nem agora, nem à data. E sempre que o céu e a terra se uniam, de facto geravam-se filhos. Mas Urano tinha medo de ser destronado pelos filhos e, portanto, enfiava com a rapaziada dentro da terra. Gaia, obviamente, não gostava. E a páginas tantas decide pedir ajuda a um dos filhos para pôr um ponto final àquilo, cortar o mal pela raiz. E chama justamente um deles, Cronos, que mais tarde, e nós que somos latinos vamos buscar muito à tradição romana, chama-se Saturno, Cronos chama-se Saturno. E diz assim ao filho, anda cá porque temos que bolar aqui um plano para que o paizinho não faça mais estas atrocidades. E assim é. Gaia dá a Saturno, a Cronos, uma foice, motivo pelo qual tantas vezes vocês veem Saturno representado como uma foice, e quando Urano deixa a Terra todo ele penteado e perfumado para o que é, aparece Saturno e zás, castra o pai. Parece que o céu e a terra nunca mais se uniram, facto, e que o céu se recolheu magoado e cheio de dores. É fácil de entender porquê. Deste mito da criação, que é muito mais longo, mas que abre justamente com esta tensão de Saturno e de Urano, ajuda-nos um bocadinho a compreender aquilo que nós estamos a viver agora. Ou seja, duas coisas. Do mito da criação tiramos que tudo o que se cria se divide, se separa. E geralmente aquilo que nós fazemos, que é motivado pelo medo, geralmente dá mau resultado. Aquilo que nós estamos a viver agora é um cheirinho de uma tensão, de um combate de gigantes, Saturno e Urano, em 2021 e em 2022. Em particular vão ser 4 embates à séria e isto agora é... Nós agora só os estamos a ouvir rosnar um ao outro. O combate ainda não se deu. E neste momento o que é difícil é nós de facto termos um plano para governar a nossa vida, Saturno em Aquário, e a dificuldade vem justamente, a dificuldade é a quadratura, é o conflito, vem justamente de Urano em torno estar a mudar as regras do jogo que nós considerávamos como estáveis e duradouras para sempre. Ou seja, só aqui um pequeno exemplo. Pela primeira vez nós tivemos um micro-organismo a mandar-nos a todos de castigo para a ponta do quarto a pensarmos na vida. Isto era impensável. E, portanto, fazer planos para governar a nossa vida, ou as nossas empresas, ou os nossos governos, nesta tensão que é os dados que nós considerávamos estáveis e para sempre estão a mudar, essa é a dificuldade. Não é por ser astróloga, não é por ser amante de história que deixe de estar debaixo do mesmo céu que todos nós. E, portanto, não tenho a solução para isto. Acredito sim que Saturno provavelmente vai ganhar porque está no trono, portanto, em Aquário está bem colocado, mas vai pedir a todos nós uma resiliência e flexibilidade que são difíceis em signos fixos de Touro e de Aquário. E agora eu vou passar a bola à minha querida Conceição Pinho, que vai falar de um pitel chamado Quirón. É do teu. Boa tarde a todos, que é filho de Saturno e que Saturno não comeu como come os seus filhos e toda a gente sabe porquê. Porque quando os pais copularam para conceber, eles estavam na forma cavalo e então ele nasce metade cavalo, metade humano. Ora, simbolicamente o cavalo representa a energia instintiva à solta, sem controle, a energia em bruto, a afirmação em bruto. E então, o tema subjacente é: se nós alimentamos o nosso desejo e as nossas ambições sem nenhum controle, sem limites de qualidade ética, temos problemas. No entanto, se suprimimos as aspirações e evitamos as paixões, também temos doença e sofrimento. Portanto, isto é a crise, quando a gente não sabe o que é que há de fazer. E Quirón está em Carneiro, quadratura, portanto, no início disto,
quadratura a todos, ao Sol, a todos os planetas, em Carneiro, regendo o quê? Regendo a cabeça. Chegou à altura de nós começarmos a desenvolver a cabeça, a massa cinzenta. Que experiência maior de atenção plena a tudo o que fazemos do que agora, quando, por exemplo, entramos em casa, tirar os sapatos, tirar a máscara desta forma, não tocar, tirar a luva por aqui ao pé dali para levar com espuma e sabão. Quer dizer, todos estamos a ter aquilo que os mestres diziam, aceita-se a exigência da atenção plena no momento, deixar de estar projetado no futuro, que amanhã vou não sei quê, o momento, a atenção plena, e isso é que nos vai permitir desenvolver finalmente a parte de cima. A cabeça já desenvolvemos o instinto, o coração com a era de peixe, ama aos outros como a ti próprio, e agora estamos isto para desenvolver. E Kiran vai estar em Carneiro até 2027. E quando entra, Kiran passa para Touro, a Vênus está em Carneiro, portanto, novamente regida por Marte, que agora está em Escorpião, conjunta Saturno e Neptuno, o que me permite dizer que nós vamos buscar, atualizar tecnologias do Antigo Egito, da Era de Touro, para podermos atualizá-las e com aquilo que aconteceu há vários milhares de anos, e os cientistas falam disso, das mudanças climatéricas, climáticas e de paisagem que aconteceram, nós vamos buscar essas tecnologias para nos reorganizarmos e, ao mesmo tempo, penso eu, vamos também buscar desenvolver em nós capacidades que nós usamos de forma um pouco desequilibrada, como a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, para agora as desenvolvermos de uma forma mais consciente, mais altruísta e mudarmos os nossos referenciais. Portanto, estou só a lançar algumas biscas e depois podemos falar mais sobre isso, mas eu acho que tem tudo a ver com o desenvolvimento da cabeça, com o Kiran Carneiro, mas da cabeça e da mente e disso tudo vai-nos falar agora a Sofia, com Saturno em Aquário, que são as ondas mentais, o cérebro, tudo isso. Conta-me. Então, vou contar um bocadinho também da experiência de ter o Saturno em Aquário. Boa tarde a todos, o meu nome é Sofia Moraes. E o Saturno vai ficar agora 3 anos em Aquário, e há 30 anos atrás, ele teve 20 e tal, 28, 29 anos atrás, ele teve em Aquário também, e há 56, 57 anos teve outra vez. Portanto, eu tenho 56 anos, tenho uma filha com 27 e, portanto, tendo Saturno em Aquário, é como repetir este padrão. Portanto, esta geração, o Saturno em Aquário dos anos 60 é diferente do Saturno em Aquário dos anos 90, e neste momento está-se a repetir novamente este ciclo. Portanto, ele em Aquário está dignificado, ele é corregente de Aquário, e Saturno é o senhor do karma, e é também aquele mestre que vem ensinar que a vida pode ser uma prisão ou uma grande lição, e de acordo com as situações de dor ou de amadurecimento que a pessoa vai tendo, pode-se ficar a vida toda, se ficar condicionado pelo Saturno, a obedecer às autoridades ou a revoltar contra o sistema. Portanto, há a possibilidade da pessoa ser um espírito confinado ou liberto dessa confinação, de acordo com o seu processo de crescimento. Portanto, pode-se, à luz de uma nova consciência, o Saturno em Aquário pode nos surpreender com o mestre que existe em cada um de nós. Portanto, há sempre formas fraternas de nos realizar e de nos organizar. Numa primeira fase de vida não temos como, não é? Portanto, a minha filha e eu, como eu disse, nascemos com Saturno em Aquário. Da minha geração, o Saturno vai de janeiro de 62 a março de 64. Na geração dela, de fevereiro de 91 a maio de 93. E neste momento ele entrou em março outra vez em Aquário, vai voltar para Capricórnio entre julho e dezembro, e depois volta para Aquário
e fica até março de 2023. Ou seja, aquilo que nos liga em termos geracionais é muito interessante porque as pessoas mudam, não é? Portanto, nós vamos mudando consoante a idade que temos. E nesta relação saturnina, no caso, porque são pessoas, as duas pessoas são muito saturninas, há coisas em comum que são muito importantes. Portanto, levamos a vida muito a sério, temos coisas de estabilidade que são muito comuns às duas, o entendimento do altruísmo também, o suporte que providenciamos ao mundo, compreensão das exigências, preconceitos sociais, tabus, rigidez social, traumas, coisas que são associadas a Saturno, inseguranças, relacionamentos com amigos e trabalho. Temos como uma compreensão a um determinado nível que faz com que, à medida que vamos ficando mais velhas, tanto uma como outra, nos vamos compreendendo melhor. Começamos por nos defender desses mesmos preconceitos saturninos e depois, com a idade, vamos evoluindo. E, portanto, é muito interessante ir vendo isto na prática. Claro que Saturno, pronto, em Aquário tem uma autodisciplina mental e existe muito ainda o peso das tradições do passado, condicionamentos, tudo isto, o medo de chumbar da vida, sempre em teste, há sempre uma cobrança, mas também projetamos a memória no futuro, pretendemos controlar ou proteger grupos, amigos, portanto isto consoante a idade e consoante, às vezes não é só a idade, é a experiência também. O movimento é condicionado pela exigência do grupo, mas não há nada como aprender com as outras gerações. Portanto, os 30 anos, não são 30, são 20 e tal, mas o ciclo de Saturno é 27, 28 anos. Esses anos que nos separam ensinam muito e a sabedoria do tempo é essencial para a relação e para as relações. Neste momento em que Saturno volta a Aquário e em que o isolamento social é duro, ele pode ser mais duro para a geração que nasceu na década da internet. Tens que aceitar aí nos participantes, admitir, por favor. Está tranquila. Portanto, a geração que nasceu na década da internet e que não sabe viver sem esses recursos, que nós também nos recorremos e nos habituamos, estamos aqui a falar porque isto é possível neste momento, em 2020, seria impossível para esta geração, ou para a maioria deles, viver sem esta perspectiva. Portanto, saber viver à luz das velas e com eletricidade e ler um livro e, portanto, não ter este contacto social através da internet é bastante difícil. Não estou a generalizar e a dizer que todos são assim, não é? Portanto, há pessoas que gostam muito da parte mais orgânica da vida, mas esta parte mais virtual é importante para todos. Portanto, nós neste momento em que temos que sair à rua com máscaras, com limites, com estes condicionamentos em que o Saturno nos está a trazer, novamente em Aquário, em que a net, pronto, é essencial. É bom lembrarmos que a net começou a ser popularizada nos anos 90, antes disso não existia. Tens de tirar o som dos participantes, salas, os que tiverem só, os que não forem nenhum de nós. Portanto, esta forma de comunicar, que é muito rápida, neste mundo global não se imagina a não se ter relações virtuais, é uma ferramenta essencial, portanto, para nós podermos continuar a vida, portanto, não estarmos naquele isolamento, como por exemplo há 100 anos na gripe espanhola, na peste espanhola, como não há memória disto ter acontecido e de nós termos que ficar confinados e não podermos ver ninguém. Portanto, é de facto os limites que nos são impostos. Agora, como é que nós vivemos isto? Isto tem a ver com a nossa perspectiva individual. Portanto, temos que sair de Aquário, ir para Leão, ver onde é que nós, porque é no signo oposto, isto funciona por polaridade, onde é que nós temos esta capacidade de ultrapassar isto a partir de um processo de individuação que vamos fazendo. Portanto, agora neste momento a crítica que as gerações mais velhas faziam às mais novas deixou-se ter sentido, tipo, não estejas sempre no telemóvel, não estejas sempre no computador, aquilo que acontecia antes, neste momento toda a gente está no telemóvel e no computador, portanto até chegar a um limite, não é? Isto também é importante que as pessoas percebam que isto pode de repente haver um bug qualquer em que ficamos todos sem este acesso e que precisamos de
conectar-nos mais também com o nosso interior e perceber como é que nos alinhamos verticalmente sem estas dependências. Portanto, está tudo no mesmo ponto, neste momento as tecnologias permitem-nos ser todos iguais e a passagem de Saturno a Urano marca a transição da vontade pessoal ao desenvolver uma consciência de grupo, Aquário, sem perder o mérito individual, Leão, no eixo oposto. Portanto, não ter uma visão fatalista de Saturno e apreender desta ligação em Aquário a questão da essência do livre-arbítrio. Nós podemos escolher o quê? Trabalharmos o caroço kármico de Saturno ligado ao propósito indiviso, portanto individualizado, é não estarmos separados do resto do mundo, mas estarmos centrados num centro, e que é dentro de cada um de nós. Portanto, libertar a culpa de viver num modelo social arcaico, que já não volta para trás, o tempo já não volta para trás, isto agora, a partir de agora é diferente, ponto. E vai ser controlado por autoridades, ainda vamos estar, não é? Enquanto Saturno estiver em Aquário, vamos estar bastante, aliás, continua, portanto é importante que nos habituemos a saber contestar também, para não ficarmos controlados pelas autoridades imaturas e irresponsáveis, não é? De que tanto nos queixávamos, porque nós tivemos este tempo todo a queixarmos que isto tinha que mudar, alguma coisa tinha que ser diferente, agora tomem lá esta situação para perceber que isto é mesmo diferente. Portanto, sendo Saturno um dos regentes de Aquário, ele pode aqui exercer grandes feitos, nós podemos com maturidade atuar, realizar, estruturar, organizar a linha da frente de todos os imprevistos que forem surgindo ao longo do tempo. Por mais inesperados que sejam, não acaba a capacidade, porque nós podemos estar sempre a reinventar-nos, não é? Essa possibilidade que Aquário e o regente, o outro regente de Aquário, que é Urano, também nos dá. Portanto, ele está em quadratura ao Saturno, ele está em Touro e está aqui a pedir alguma coisa de diferente. Claro que isto também pode dar tudo para o Touro, se a pessoa tem, por exemplo, Saturno em Aquário, e agora todos nós, por 3 anos, se boicotarmos a vida ao pretendermos controlar todos os processos do tempo e limitarmos muitas coisas, podemos ficar presos, sabe-se lá quantas mil coisas da vida. À defesa, podemos ficar à defesa por nos sentirmos ameaçados na nossa liberdade. Tipo, eu quero fazer isto porque quero e pronto, não é bem assim, não é? Temos de estar aqui alinhados também com uma coisa mais coletiva. Portanto, seja no que for, depende da área de vida, dos aspectos que Saturno fizer, mas podemos sempre perceber um bocado o que é esta neurose coletiva. E podemos ficar uns ermitas egocêntricos, portanto a pessoa está no leão, muito centrada no seu ego, no seu umbigo, que está oposto ao Aquário, ou então a pessoa permite-se sair do seu ponto de vista, do seu umbigo, Desculpem. Ir mais além. Ainda não foi o corona, juro. Ir para o grupo, só para acabar, ir para o grupo e fazer alguma coisa em prol da comunidade. Portanto, podemos sempre fazer diferente, pensando a nosso favor mais a longo prazo, uma perspectiva fraterna, de igualdade entre os seres, mais ecológica. Portanto, temos todos muito que aprender. E largar o preconceito e a diferença. Há raças, etnias, cenoureiras, subserviências, achismos, etc. E pronto. E para acabar, vou só dizer que o outro regente de Aquário, portanto ele está no signo de Terra, que é Touro, a reformular as raízes da energia de Terra. Portanto, os nossos corpos podem, e é isso que temos que honrar, também o corpo físico, emocional, mental, espiritual, portanto os nossos corpos alinhados, a perspectiva holística, para harmonizarmos os neurónios na mente, no coração e relaxar, escolher estilos de vida diferentes, ter planos e passar dos planos à ação. Já agora, confiar na vida. E como nos tornarmos responsáveis num futuro em aberto, vou deixar agora aqui a palavra à Rosita, só queria acrescentar que nós podemos, com comunidades mais fortes, novas sociedades e novas formas de organização, fazer coisas inteligentíssimas através da intuição e abrir-nos ao novo através de experiências comunitárias fantásticas, e temos é que desafiar e transgredir a normose, aquela neurose em que todos, neurose coletiva. Rosita, passo a palavra e agradeço a todos aqui. Esse conselho à transgressão, eu gostei disso, percebes? Portanto, a mensagem da Sofia é essa: transgridam, percebes? Transgredir agora e é deixar o telemóvel em casa, fechar isso tudo. Pensando bem no que estou a transgredir, diz ação, mas cuidado com os choques, percebes?
com o Urano, diz a Catarina. Olhem, eu não sei bem como é que vou pegar nisto agora, porque eu gosto de ter uma perspectiva histórica, não tão mitológica como a Catarina, um bocadinho mais recente, e portanto, o que eu me tenho esforçado basicamente desde janeiro é para perceber onde é que estamos, em que ponto evolutivo é que estamos como sociedade, como coletivo, como mundo. E portanto, para isso precisamos de facto à história, não é? E se nós vimos o que é que aconteceu, por exemplo, no século XX com as conjunções de Saturno e Plutão. Portanto, porquê? Porque cada vez que há uma conjunção de Saturno e Plutão, diz-se que começa uma nova ordem. Okay? E, portanto, em janeiro começou uma nova ordem. Mas quais foram as ordens anteriores? Ora bem, as ordens anteriores foram, isto é só para nós nos posicionarmos, portanto, em 1914, a Primeira Guerra foi uma conjunção de Saturno e Plutão. Essa conjunção de Saturno e Plutão repetiu-se em 1947, já depois no final das guerras, quando o mundo se divide, portanto, acabou o mundo tal como ele era, que era um mundo de impérios, o Império Inglês, o Império Francês, não é? O Império Belga, não é? Portanto, só ficou o português que se arrastou um bocadinho, mas, portanto, quer dizer, havia uma ordem mundial antes da Primeira Guerra e passou a haver uma outra ordem mundial depois dessa Segunda Guerra. E depois, a terceira vez que eles se encontram, a seguir a isto, percebes? É em 1982, 83, encontram-se em Leão e o que é que acontece? É o fim da União Soviética. Portanto, é o fim da ordem que foi estelecida através da bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética no pós-guerra. E entramos na fase do multilateralismo. Ora bem, portanto, nós agora em janeiro chegámos, digamos, ao fim dessa fase do multilateralismo, não é? E entramos numa fase que ainda é basicamente o desconhecido. Como essas conjunções, portanto, nós estamos, isto é como as bonecas russas, não é? Portanto, há as caixas dentro das caixas, portanto, dentro dessa primeira caixa inicial da conjunção do Saturno e do Plutão em Gêmeos, que deu origem às duas guerras e a essa ordem, tivemos, isto é que é um ponto que eu acho absolutamente fascinante, tivemos em 1931, portanto, no princípio do fascismo espanhol, italiano, alemão, até o português, portanto, foi o princípio. Onde é que estava Saturno e Plutão? Eles estava o Plutão em Caranguejo e o Saturno em Capricórnio. Não é? Portanto, exatamente, o Plutão estava oposto ao ponto onde está agora e o Saturno estava no mesmo ponto. Portanto, havia no fundo, portanto, essa contradição entre o Plutão a querer, portanto, em Caranguejo, a querer casa, nacionalismo, etc., e a dificuldade de estabelecer essa ordem. Portanto, aquilo não foi assim tão claro, tanto que não resultou. Na segunda conjunção de Saturno e de Plutão em 1947, que se dá em Leão, não é? Portanto, aqui surgem os dois leões depois da guerra, não é? Portanto, temos os Estados Unidos e a União Soviética e, portanto, as pessoas ou estavam do lado, os países ou estavam de um lado ou estavam do outro. Mas, quando é a oposição, que a oposição dá-se nos princípio dos anos 60, com o Saturno em Peixe e o Plutão em Virgem, o que é que acontece? Entra o Saturno em Aquário, isto agora para fazermos o paralelo com agora. E o que é que surge desse pós-guerra? Surgem as independências, surgem os países que eram filhos dos impérios, que quando acaba o mundo dos impérios e, portanto, os dois reis passam a ser os dois leões, a União Soviética e é a onda toda das descolonizações em África, né, na Ásia. Bom, isso é Saturno e Aquário em termos coletivos nessa altura. Ora, o que é que isso significa? Significa uma nova organização social, significa que há novos países. Quando na conjunção seguinte, em 91, há a queda do Império Soviético, temos outra vez mais países que se formam. Portanto, novamente o Saturno em Aquário, não é? E esse Saturno em Aquário traz-nos uma nova organização política social.
E agora estamos outra vez com o Saturno em Aquário, depois da conjunção de Saturno-Plutão, e já tinha na calha, por exemplo, o Brexit, não é? E os Estados Unidos que estão a desconstruir todas as relações que tinham com a América Latina, com o México, portanto, toda a questão de como é que a União Europeia vai sobreviver agora a este choque financeiro, porque assim, isto vai custar muito e quem é que vai pagar esta rearrumação, não é, da sociedade em que a produção deixou de ser o que era para sustentar os hábitos económicos que havia. Portanto, quando eu me vejo neste momento de Saturno em Aquário, eu penso, o mundo está-se a reconstruir, não é? Está-se a reconstruir com uma nova consciência de individuação dos países, tal como aconteceu no pós-guerra com os países coloniais e no pós-Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e as independências dos países todos satélites da União Soviética. Portanto, também agora vai haver uma reorganização, talvez uma separação, uma reestruturação da maneira como os blocos estavam naturalmente organizados, inclusive o bloco europeu, que já está, portanto, teve o problema da Grécia, agora sai a Inglaterra, sabe-se lá quem mais é que vai sair a seguir, mas isto obriga-nos a nós, como sociedade, como isto agora de facto não é só localizado, é global, estamos todo o mundo inteiro sobre esta reorganização, a pensar como é que nós nos vamos ligar, não só com este novo coletivo, que ainda não sabemos para onde é que vai, mas também com tudo o que eram os nossos hábitos religiosos, porque se nós pensarmos, é a primeira vez na história do mundo que desde o Ano Novo Chinês à Páscoa Judaica, à Páscoa Católica e ao Ramadão, que começou ontem, que não há manifestações litúrgicas coletivas. Portanto, isto nunca aconteceu. Portanto, nunca na história do mundo, quaisquer uma das festas que ligam a sociedade ao espiritual, quer dizer, mais ou menos espiritual, mas pelo menos uma tradição religiosa de liturgia, isto nunca aconteceu. Portanto, nós estamos com este Saturno em Aquário, também pela primeira vez, isolados socialmente e a ter que ter uma nova responsabilidade de ligação com aquilo, olha, qualquer coisa, percebam que quiserem chamar, conforme se é chinês ou judeu ou muçulmano, mas quer dizer, estamos sozinhos nessa situação. E estamos sozinhos e temos que pensar como é que vamos fazer. Isto é o Kira nem Carneiro da ação. Como é que vamos lidar com isto? E vamos lidar com isto com imensa atenção. Por um lado queremos, mas não podemos. Que é dita da crise. E temos que nos reorganizar como sociedade, com um sentimento de responsabilidade pelo outro. Temos que usar as máscaras por nós e pelo outro, não é? Mas isolados e sem perdermos o fio. Já não está cá ninguém para nos dizer, olha, agora faz assim, agora ponha-se de joelhos, agora benza-se, agora ponha-se completamente de gatas, percebe? Já acabou, cada um faz o que quiser em casa, não é? Mas tudo isto exige uma disciplina absolutamente gigante, uma reorganização. Ora, os tempos dessa reorganização é o que nós vamos assistir, já começámos em janeiro, não é? Estamos em pleno, não é? E isto vai-se prolongar, acho eu, pelo menos até 2025. Porque em 2025 o Plutão, que é o grande transformador, entra em Aquário. Em 2025 Plutão há de ter dado uma volta completa ao céu dos Estados Unidos. Por exemplo, isto é uma coisa muito importante, porque os Estados Unidos continua a ser o país mais forte, mais poderoso do mundo. Portanto, o que é que os Estados Unidos se vão tornar? Os Estados Unidos agora têm um saturnino louco lá em cima, não é? Que diziam ontem, deem injeções de desinfetante a toda a gente. Se a lexívia mata o vírus, e se ele dê injeções de lexívia às pessoas. Ora bem, isto é, quer dizer, não é? Ora, o Plutão vai completar uma volta. Portanto, os Estados Unidos, desde a sua origem até 2025, vão fechar um ciclo de existência e vão se transformar numa outra coisa. Que coisa? Sabemos, pode dar para o torto, pode ser terrível, não é? Mas também pode ser maravilhoso, quer dizer, mas esse Plutão,
ao entrar em Aquário, que é, portanto, se nós agora estamos a ter os limites com o Saturno, quando entrar o Plutão, nós temos de facto uma força que se nos vai impor brutalmente sobre este coletivo. O Plutão rege a dívida, o Plutão rege as grandes multinacionais, as grandes corporações, e, portanto, todo este crescimento que se espera, não é? Portanto, do Facebook, da Google, da Apple e de todas estas empresas que, de facto, lidam já com o Urano em Touro, não é? Que é esta a inovação, a tecnologia e entrar disso nos nossos valores, também, se calhar, vão ter um papel ainda maior na gestão, na organização da sociedade. Mais uma palavra a dizer aos governos, sobrepondo-se, de certa forma, ao Saturno, que era o governo tradicional, sobre a organização da sociedade. E, portanto, nós temos que pensar o que é que isto tudo vai dar, temos que fazer parte, participar e estar a par. E, portanto, por isso é que nós estamos aqui a discutir isto e agora também vos queremos ouvir. Para vos ouvirmos, eu escrevi no chat que quem quiser falar, escreva para nós podermos fazer o unmute, para vos podermos ouvir a todos. Eu sei que aqui tenho, além de caras conhecidas, que é tão bom ver, sei que temos aqui também outros astrólogos e outros interessados em astrologia, portanto adoraríamos ouvir as vossas opiniões e quem sabe daqui ter um novo entendimento deste imenso mundo desconhecido onde estamos a entrar e a tatear o melhor que sabemos. Portanto, se quiserem escrever alguma coisa ou se quiserem pedir a palavra, sabem ir até ao chat, não sabem? Sim? Ok. Miúdas giras, e olha, agora que eles escrevem o que pensam, no que vão escrever, nós, entre as quatro, faz conta que eles não estão aqui. E vamos falar aqui um bocadinho entre nós todas, ou como fazemos sempre, que é. Olha, Rosa, isto até correu bem. Agora falamos do batom, agora vamos falar do batom. Não, eu eles não sonham o que a gente se ri, a bandeiras despregadas e os disparates que diz, cada vez que nos reunimos, que é dia sim, dia sim. E já agora vos digo, vocês têm sido uma plataforma fundamental na minha sanidade mental, porque é com vocês que eu falo da astrologia e é com vocês também que eu falo de coisas como o batom, que eu acho fantástico. E, portanto, acho que estamos, de facto, aqui todos a desenvolver uma nova forma de estar, de nos relacionarmos. Eu confesso-vos, tenho uma das minhas maiores preocupações é aonde é que esta higienização social, este afastamento social, onde é que isto nos vai levar? É uma coisa muito mais saudável, muito menos doenças, percebes? Oh, caraças! Muito menos doenças, já não é saudável. Menos gripes, menos constipações, menos bactérias, percebes? Olá, não tem que ser mau, estás a ver? Eu acho que isto é um bocado o mudar o referencial. Plutão é o sol de um outro mundo do qual ele guarda a entrada, não é? Mas para atravessar nós temos que mudar de referencial. Isto é como se fosse um reset. Ao mesmo tempo, não há como não ser. Acho eu. Ou será que eu sou muito otimista? Não sei. Não sei, eu acho que há regra. Eu acho que as regras, portanto, cada vez que o Saturno está em Aquário, há uma nova organização. Porque quando o mundo se organiza, nós que somos meras formigas, gafanhotos, percebes nisto? Nós somos sujeitos a essas regras. Agora não saímos de casa porque nos dizem que não sais de casa, não é? E, portanto, se disserem Portugal vai sair da União Europeia, a União Europeia vai se desfazer, não é? Nós vamos ter um impacto económico disso sem que isso tenha nada a ver com a nossa própria vontade. Não é? Portanto, como é que nós mantemos o nosso sentido de quem somos e um propósito, não é? E aí pega com o que dizia a Sofia, agora bora lá ver onde é que está o leão no nosso horóscopo, temos que integrar esse leão. E agora, tchau, espera aí, eu já me calmo. Conceição, vê lá só o chat, porque é preciso fazer unmutes aqui, que eu não sei fazer. Eu não sei unmute. Pronto, aqui no chat. Eu faço. Eu não sei unmute no chat. Quem é que quer falar? Não percebi. Tens a Sofia Cortês. A Sofia diz, a ideia com que tenho ficado, os tempos que estamos a viver, que o vídeo está a fazer uma... Quer falar ou é por chat? Porque há pessoas que podem só querer escrever e não querer falar. Dá-lhe a palavra. Dá a palavra. Como é que se chama? Vai ver ao chat os nomes. Sofia Cortês.
Ok, dê-me só um minuto. Não é preciso ir ao chat, eu vou ver aqui. Está bem, mas eu não vejo a Sofia Cortês, onde é que eu a encontro? Ok, pode Bom, não ter... coração meu, pois está aqui, pois eu estou a ver, quer dizer, Pronto, só um minuto. Sofia, Vou já aqui ativar, já está. Pode já falar, está? Sofia, se Boa quiser. tarde. Olá! Não tem câmara, porque a minha câmara do computador está variada. Por isso é que também estava só com o nome. A minha questão, não sei se é bem uma questão, é mais uma afirmação. A sensação que eu tenho ficado com esta coisa toda do vírus é que está a ser feita uma limpeza, não é? Estas pessoas todas que morrem são as pessoas mais velhas, logo as pessoas mais pesadas, as mais difíceis de mudar, as que não iam evoluir muito mais, ou não sei, pronto. Pode ser uma ideia errada, não sei, é a sensação que eu tenho. E mesmo os países que estão a ser mais afetados, que também têm alguma coisa a ver com as ligações históricas, com os períodos que passaram, não sei. Tem sido assim um conjunto de ideias que têm surgido com os países que participaram mais nas guerras, que tiveram, sei lá, ditaduras mais terríveis ou períodos históricos até mais, agora pensando em Itália, com os romanos e que tudo ainda pior, mais para trás, portanto, mais mortos, períodos históricos mais complexos, não sei, é só uma... Ó Sofia, eu o que lhe posso dizer é que a história da humanidade é feita disto, não é? A criação gera divisão e, portanto, de tempos a tempos, determinadas culturas têm aquele ciclo de qualquer civilização que aparecem, conquistam, crescem e ficam gordas e depois definham. Se nós estamos a viver globalmente em todo o planeta isso, não faço ideia. Eu acho que provavelmente nós estamos no brink, no limiar de uma nova era, no sentido de que, se calhar daqui para a frente, não são só os seres humanos, o Homo sapiens que vai dar cartas, mas a inteligência artificial. Essa é a minha grande preocupação. Mas hoje eu não sei responder à sua pergunta, mas gostei muito da sua observação. Passa a palavra. Eu posso dizer uma coisa sobre isto. O Saturno rege o velho, não é? Saturno rege o velho, os velhos, pronto, portanto, quer dizer, é muito triste que as pessoas estejam a morrer nos lares e, portanto, que essa simbologia do Saturno conjunto a Plutão, portanto, nas estruturas da velhice, não é? Que é o Capricórnio, nas estruturas da velhice, portanto, esteja a haver mas pronto, é assim que está a acontecer. Agora, de facto, cada vez que temos um ciclo de Saturno-Plutão, de facto, há uma nova ordem. Portanto, eu só olhei para o século XX, a Catarina lembra bem que desde o princípio da criação, pois, que é assim, não é? Quer dizer, a geração Ming sucedeu a geração Ming, na Europa os impérios sucederam-se, no século XX foi o que também tivemos. Agora, o que eu acho interessante essa evolução, e acho interessante, por exemplo, nós pensarmos no papel da China agora, porque reparem que na última conjunção de 82 e 83, quando a União Soviética se desfaz em vários países, arrumados com novas independências, com o Saturno de seguida em Aquário, quem é que emerge nessa altura? Portanto, na última conjunção, emerge a China, que se torna, nesse momento, o terceiro principal, o país mais rico e mais produtivo do mundo. Ora, nesta conjunção de agora, já estamos todos dependentes da China, não é? Estamos dependentes da China para ter máscaras, estamos dependentes da China para ter ventiladores, estamos dependentes da China para o vírus até, se ele de facto veio de lá. Portanto, isto mostra que passamos dos impérios para o mundo bipolar, depois para um mundo do multilateralismo e agora para um mundo que ainda não sabe que nome é que lhe vamos dar, mas em que quem se começou a levantar na última está de facto já na moda de cima, que é o caso da China, e que tem feito à conta disso, portanto, negócios absolutamente extraordinários, por exemplo, como a detenção dos principais meios energéticos, como é em Portugal, tem a EDP, não é? Os acordos que fizeram com a Itália para restabelecerem a rota da seda, e de repente, como os italianos estão endividados, já estavam, quer dizer, todas as grandes empresas italianas neste momento também estão na mão dos chineses, portanto, vamos ver a China a tomar, vamos aprender chinês, percebes? Isto é um novo valor, estou agora a pensar nisso, bora lá o Urano em Touro,
É preciso fazer qualquer coisa de útil. Ou se calhar não, porque como está a haver esta espécie de não sei agora, está-me a faltar a palavra, temos o Trump a dizer que a China é que é culpada pelo vírus e depois a lançar uma série de dúvidas e depois as pessoas a dizer sim, o vírus é chinês e por aí fora, isto também pode minar um bocadinho, com a Europa agora a dizer temos que voltar a produzir aquilo que deixámos de produzir para não dependermos tanto da China e por aí fora. Portanto, isso também vai-lhes tirar um bocadinho... Sim, vai-lhes tirar o... Acho que não, que é lá que está o dinheiro. Vai-lhes tirar o gás, mas neste momento a China é quem tem as maiores reservas de ouro do mundo. Sim. Portanto, Mas o ouro agora não está a valer grande coisa. O vírus vem dizer é isso mesmo. Tu podes ter esse poder todo, essa riqueza toda e ficas fechado em casa e fazes o que com isso? Isso é verdade. Pode também levar... Limpas o rabo à parede. Sim. Claro, a ouro, com parede de ouro. Ou pode levar também todos os outros países que perceberam a sua dependência da China, porque eram a fábrica do mundo, a desenvolverem nos seus países, a ficarem mais autónomos. E este processo... Também é. Portanto, nós estamos... A Maria Flávia falava na viragem dos tempos, e eu acho que pode ser isso. Agora, vai depender também da maneira como todos nos organizarmos, porque eu vejo que dizem, é os mercados de animais na China. Nós aqui também temos mercados de animais, só que são outros. Portanto, se calhar é um novo paradigma que tem que mudar tudo. Eu chamo a atenção para o facto de estarmos a 10 minutos de terminar e temos aqui imensos comentários. Sofia, vai dar precisam voz de ter às pessoas. atenção. Tem-nos de Sofia, dar dá voz. voz. Mas como é que se fala? Sofia. Como é que se fala? Margarida Simões, bem-vinda. Olá, querida. Viva, Carmenzita, Huawei. Sofia, tem muita gente que dá voz. Bom dia, boa tarde, sim, bom dia, que ainda estamos no dia. Para já agradeço esta abertura que vocês tiveram. Eu tenho seguido a Rosita, pronto, já deve achar que eu sou uma maluca, que ando lá a ver as coisas sempre no Facebook. A Catarina também vejo, o resto não conhecia, mas tive imenso prazer em conhecer, para já. E estou a ouvir-vos com imensa atenção e a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, que é um bocado normal em mim. A Catarina deve saber. Não. Desde a parte mundial, à parte dos países, à parte íntima, vamos lá. Tudo que vocês foram tocar vai dar tudo um pouco, felizmente, não é? Até que fica mais coeso, não é? Quase como você disse, há uma paragem forçada neste momento, mas pessoalmente estou a senti-lo, mas acho que isso também está a acontecer a muitos níveis, quase com todas as pessoas. Por outro lado, em termos de país, eu acho que eles estão a estrebuchar. Portanto, há um estrebuchar que pode durar até 25, não sabemos, não é? Há um estrebuchar geral, e estou também a apoiar-me naquilo que vocês disseram, não é? Óbvio, naturalmente. A estrebuchar e, portanto, estrebucham, não sabemos se aqui para a frente vai ser assim, se vai ter que ser alguém a mandar. Por outro lado, temos um lado que é o financeiro, que falava agora por último, que eu tenho estou um pouco longe disso, e acho que as coisas, parece-me que as coisas serão mais nesse sentido de... isso está... eu sei que está lá o dinheiro, mas de facto, como dizia ainda há pouco, e eu considero isso, todos nos apercebemos agora que isso não tem valor nenhum. E isso está a ser uma paragem forçada para todos. Para mim isso é uma coisa que me dá um contentamento nesse sentido, não é aquela vingança, não é isso, é bolas, pá, isto é uma coisa que fizemos o esforço todo agora, para nós próprios na nossa vida em pequenino, historicamente sabemos que acontecem coisas desse tipo, eu também sou historiadora, portanto, historicamente isso acontece, há épocas notáveis também, há épocas excepcionais e há movimentos que se fazem em que as pessoas dão uma volta e se apercebem de repente que afinal isto não é tão importante. Por outro lado, também sinto um bocado que é o caminho de cada um, mas esse caminho de cada um, repare-se neste sentido. Nós estamos agora com uma imposição de uma série de coisas, eu não sinto nada que a minha liberdade esteja a ser coagida, não sinto nada, há muitas pessoas que berram por aí. Neste momento estamos assim em prol de todos, ou seja, isto faz ressaltar a solidariedade, faz ressaltar a atenção para o outro e a atenção para comigo, limpeza, como dizem alguns aqui que escreveram, comigo próprio, mas também a limpeza interior de eu conseguir sacrificar-me pelo outro, para mim também, mas pelo outro também. Portanto, e isto bate também com o problema da estrutura religiosa. Ela foi sempre estruturada, foi sempre institucionalizada, neste momento é a sós. Ponto final. Está cada um consigo próprio, espiritualmente.
penso que estou a tentar tocar um bocado do que estava a dizer, não é? E isso dá uma liberdade íntima, que obviamente atenta, obviamente, às nossas, temos de estar atentas para não, atentas nem isso, muito melhor, quer dizer, somos obrigados por nós próprios a procurar cá dentro e de certa forma até faço aqui um desabafo. Eu hoje de manhã, por exemplo, estava aqui a fazer um bocadinho, tenho feito um bocado de ginástica, as ginásticas e os yogas faço sempre, obviamente, mas e de repente estava assim a pensar em várias coisas, vou pensando e pensei, como tenho dito muitas vezes, que eu tinha que pensar mais com o coração, que a minha razão é muito chata, não é? E de facto eu senti que estou a dar um bocado um salto e senti até na maneira de viver. Pronto, há muitas coisas que agora não me interessam. Aliás, eu mudei de casa agora também, portanto fiz uma série de mutações, bum, 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 dei sido uma coisa maluca e dou coisas que é lá saber, toma, não quero saber disto, pronto. E sinto isto. Pronto, não sei se faz algum sentido o que eu estou a dizer, eu toquei em vários Está numa pontos. nova ordem, está a simbolizar toda a nova ordem. Tenho esperança que cada... Exato. E acho que nós, cada um fazendo ao lado, vai fazendo também pelos outros, e os outros também vão fazendo por nós. Nós, pelos exemplos que dizem, pelo exemplo que fazem, nós também vamos caminhando. Percebes? Eu tenho nesse aspecto, sou muito de fé, uma esperança enorme nisso, percebes? No ser humano. Acho que ele tem coisas boas. Pronto. Não há como as pessoas ficarem no mesmo ponto, não é? Exato. A pessoa é forçada. Nós somos Exato. forçados. Estamos a ser forçados a uma coisa, isso estamos. Mas as pessoas gritam, liberdade, não, é uma liberdade para eu subsistir e para os outros. E para os outros. E não é só velhos e novos, é tudo. E é obrigatório mesmo. E quem não tiver a fazer esse processo, ou seja, quem não tiver a acompanhar esse ritmo, essa coisa. Exato. Assim fica um bocado... Exato. Só uma ressalva, os velhos realmente podem ter as suas teorias. O velho do Restelo, não é? Fica ali. Pronto, mas o velho do Restelo às vezes, coitado, está lá, mas os velhos também têm muita sabedoria. Não, os velhos têm imenso. A vida humana é sempre a mesma coisa. Não, os humanos têm que estar sempre a aprender. Olha, quem mais queria falar? Ritmosamente ali agarrado a uma coisa. Pronto. Quem mais aqui a falar? Rita Silvestre. Pronto. Alguém está a perguntar o que é que significa o Saturno ficar até 25? Não, eu já respondi. Estou a responder. Rita Silvestre. Queria falar. Quem é que quer falar? Queremos ouvir. Eu tenho aqui a Raquel Fortes a fazer, que eu sei que não é astróloga, mas está a dar um contributo giríssimo aqui à conversa. Raquel, não queres ir falar? Onde é que estás? Olha, eu quero... Eu não queria falar. Aproveitar. Estás aí. Bem, desculpa. Desculpa, eu liguei sem querer. Avança, miúda. Ótimo. Mas eu nem queria falar, porque eu não sou astróloga, nem percebo nada, não percebo muito. Isso mesmo. Mas estás aqui por algum motivo. Exato, vendo de É uma fora. tertúlia. Exato, vendo de fora, o que me parece, por acaso não concordo muito com o que a Sofia disse dos velhos, de haver uma limpeza das pessoas mais velhas, porque acho que elas são muito importantes para a sabedoria dos mais novos, por isso acho que essa realidade nunca a vi, nunca me revi nela. Foi a outra Sofia. Sim, acho que o que nos estão a pedir a todos é que olhemos pelos outros, e há pessoas que olham menos pelos outros, e vê-se muito quando se pede o isolamento social de todos, as diferentes razões pelas quais as pessoas se isolam. Uns isolam-se exclusivamente porque têm medo de ficar doentes, eles próprios, não é cá pela comunidade, não é cá para acabar com a pandemia, e estão a pedir a essas pessoas que façam pelos outros. A minha sensação é que enquanto essas pessoas não aprenderem a pensar nos outros, isto continua. Portanto, acho que esse é o ponto. Então acha que a mudança de referencial é do egoísmo para o altruísmo? Pode ser essa? Acho que sim. Acho que tem a ver também com cidadania, é uma questão de cidadania, percebes? Mas é altruísmo. É responsabilidade coletiva, percebes? Isso. Como também somos responsáveis pelo estado do meio ambiente, estás a perceber? Exatamente. Sim, como acontece com os próprios países, quando pensam só neles e não pensam nos outros, como aconteceu com o Reino Unido. Sim, era isso. Envolvemos. Também acho que se trata de uma atualização do honrar da memória dos antepassados, de forma diferente, e dos velhos, e de todas as pessoas que já passaram, não é? Não só agora. Sim, mas eu vejo isso como porem os mais novos e os mais egoístas, se calhar esses, quando forem quando virem, se tiverem uma realidade de serem os pais ou os avós ou as pessoas mais próximas, que conseguirem mudar o mindset. E se calhar é por aí que
põe os mais velhos e os mais fracos a poderem ser contagiados mais facilmente, para que os mais novos tenham essa preocupação para com o outro. Sim, e olha, e outra coisa que eu por acaso achei muito interessante aquilo que você diz, porque agora faz-me pensar que se calhar também isto, por estarem a haver essas mortes praticamente desproporcionadas nos lares, faça com que a organização da vida desses idosos seja muito mais cuidada daqui para o futuro. Portanto, isso também obriga, olha, um confronto, quer dizer, que é isto que se estava a passar nos lares, a gente estava irresponsável, não queria ver, deixava acontecer, não é? E agora, não, vamos nos dar espaço, muito, muito, muito interessante. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. Temos mais 2 minutos, alguém quer... Deixa-me dizer só uma coisa, eu gostava imenso de fazer uma estatística astrológica de quem é que esteve aqui. Portanto, se vocês nos quiserem mandar um e-mail para o Popastro com a vossa data de nascimento, olha, eu adorava. Depois posso dizer, olha, estiveram lá 5 peixes, 7 carneiros, 2 touros, percebe? Está bem? Para poder fazer o resumo assim da nossa combinação de energias. Obrigada. A Carmesinda quer falar. Ai, está a despedir. Ok. Beijinhos, adeus, até à próxima. Beijinhos, adeus. Muito obrigada pela vossa presença. Esperamos voltar aqui, não sabemos quando, porque o pop-in é quando nos apetecer e der na talha. Se tiverem alguma pergunta a fazer à Sofia, a mim, à Conceição ou à Rosita, por favor usem o Popastro. Se quiserem marcar alguma consulta, é também através do Popastro ou de algum canal direto. Agora, gostávamos imenso de vos ter aqui. Esperamos que isto possa ser uma plataforma de crescimento e de partilha de diferentes pontos de vista. Não queremos estar todos a concordar com a mesma, queremos sim crescer a partir da diferença e ser verdadeiramente uma sociedade nova e mais inteira, apesar do risco que estamos a correr. Agradeço-vos de coração de estarem aqui. Quero-vos pedir um favor. Gostava de dedicar este Popastro a uma amiga minha que partiu ontem, a Lígia. Que esteja em paz. Muito obrigada. Ai, obrigada, Catarina, que esteja em paz. Beijinhos a todos, até breve. E que todos estejam em paz e que encontrem dentro de vocês essa força e essa luz que vos permite cada dia que o vosso sorriso brilha. Bem-ajam. Para que todos nós, e que isto possa ser um encontro transdisciplinar, e portanto não só baseado na astrologia, mas também nos campos vários que existem, e que possamos cada um e em conjunto ajudar a elevar o campo vibratório do planeta. É isso. Estamos aqui assim todos neste recolhimento, neste retiro, a fazer isso, a poder fazer isso. Então, obrigada a todos. Olha, espera, agora eu quero mais conversa. No próximo encontro, que a Sofia organize isto com 1h20 minutos, para a gente ter mais 20 minutos, e vocês falem mais, que é para nós termos que falar menos, que a gente já falou o suficiente entre nós, está bem? Beijinhos, até à próxima. Já vimos que aqui pessoas puseram a hora de nascimento aqui, mas não é aqui, é no mail do Popastro. Mandem-nos por mail, senão aqui não temos acesso, está bem? E depois não conseguimos ver aqui no chat. Portanto, se faz favor, é através do popastro2020@gmail.com. Muito obrigada. Adeus. Beijinhos, bem-ajam. Beijos. Beijos.